Muito boa noite, minha Paraíba, mais um Frente a Frente, começando pela sua TV Arapuã. Você está no lugar certo, no local certo, no canal certo. Eu sou Luiz Torres e você acompanha a partir de agora mais um Frente a Frente. A gente vai conversar hoje com o ex-ministro da Saúde, o cardiologista paraibano Marcelo Queiroga. Ele passou quase 2 anos à frente de uma das pastas de maior evidência do governo Bolsonaro e parece estar pronto para manter o coração batendo no compasso da política. Entre outras polêmicas do momento, o que ele pensa sobre o destino da direita e qual é o papel que ele vai representar nesse debate no Brasil e aqui na Paraíba. Vamos saber agora. Frente a Frente, tá no ar. Muito boa noite, doutor Marcelo Queiroga. Obrigado pela participação aqui direto de Brasília, né? No Frente a Frente. Boa noite. Boa noite, Luiz. É um prazer participar novamente do programa Frente a Frente. Eu sei que é um programa muito assistido, não só em João Pessoa, mas em todo o estado da Paraíba. E é sempre um prazer falar com os meus conterrâneos do estado da Paraíba e da minha querida cidade de João Pessoa. Bom demais. Você está aí em Brasília, você já morava aí antes de Brasília, antes de tomar posse no Ministério? Como é que está sendo sua rotina desde que deixou aí a pasta, ministro? Bom, eu sempre morei em João Pessoa, né? Foi a cidade que nasci em 1965 e fiquei aí até o dia 15 de março de 2021, quando fui convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde na fase mais difícil da pandemia da Covid-19, que foi justamente no pico da segunda onda, né? E aí eu me mudei para Brasília, depois que a minha missão se encerrou em 31 de dezembro de 2022, eu cumpro agora um período de quarentena, né? É um período em que, como eu exerci essa relevante função pública, eu sou impedido de trabalhar em áreas correlatas por conta dos conflitos de interesse que existem nesse tipo de situação. Deixa eu lhe perguntar, antes de qualquer, outro questionamento. Você se arrependeu em 2022, quando o seu nome era um dos nomes citados, inclusive, para disputar uma vaga para o Senado da República, até para o governo do Estado em algum momento? Muitos dos seus ex-colegas ministros foram eleitos, né? Ministros, né? Senadores da República, deputados federais. Aliás, seu antecessor, deputado federal pelo Rio de Janeiro, teve até governador de São Paulo, todos colegas ali, ministros de Estado. Você, em algum momento, ou naquele momento não foi uma decisão sua, foi o cenário, muitos nomes na Paraíba e não dava para Marcelo Queiroga entrar ali. Mas a rigor, termina 2022 apostando que Bolsonaro ia ser reeleito, não foi, e aí os seus colegas com mandatos aí de senadores, deputados federais, governadores, o senhor se arrepende de não ter colocado ali, ter saído para essa disputa do ano passado? Luiz, meu amigo, é o seguinte, para um médico como eu, um médico que militou sempre na assistência, chegar à alta função que eu exerci como ministro da Saúde, né, durante uma pandemia, era algo que eu quero dizer para você que, sinceramente, eu nunca imaginei na minha vida. Então não há nada mais honroso para o médico do que comandar o Ministério da Saúde, que é o grande líder, um dos maiores sistemas de saúde do mundo, que é o SUS, né? Um sistema de acesso universal, integral, igualitário e gratuito, né? O Brasil teve uma coragem muito grande quando, em 1988, escreveu na Constituição Federal que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então criou o maior sistema de saúde de acesso universal do mundo para um país com mais de, na época, 150 milhões de habitantes, né? Embora que tem pessoas aí que estão dizendo que morreram 700 milhões de pessoas no Brasil durante a pandemia. Então, para mim, era uma grande honra ficar à frente do Ministério da Saúde e não havia cogitação naquele momento de entrar dentro da vida política partidária, até porque eu tinha uma missão muito maior, que era enfrentar e vencer o coronavírus, né, que era o inimigo número 1 da população brasileira. Esse foi o compromisso que eu fiz com
o presidente Jair Bolsonaro, com todos os brasileiros e os meus colegas ministros que foram eleitos, somente mostra a força do espectro político do presidente Jair Bolsonaro, que ele é baseado em um binômio, né? Nós somos uma aliança entre conservadores e liberais. Conservadores na pauta da agenda dos costumes, que prioriza a família, que prioriza a defesa da vida desde a sua concepção, e liberais na economia, sob a liderança do nosso ministro Paulo Guedes, né, que entregou um trabalho muito bom. Veja que o Brasil agora foi considerado um exemplo pelo Banco Mundial no enfrentamento à pandemia, e eu até falei para a Folha de São Paulo que é dever dos ministros do presidente Jair Bolsonaro, que escolheu uma equipe técnica, defender o legado do presidente Jair Bolsonaro. E na região Nordeste, além de mim, da Paraíba, nós temos o ministro Gilson Machado, em Pernambuco, o ministro Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado, o ministro João Roma e o ministro Ciro Nogueira. Então, vamos trabalhar juntos para manter esse legado do presidente Bolsonaro vivo e fazer uma oposição firme a esse desgoverno que está instituído desde o dia 1º de janeiro do nosso Brasil. Agora, uma oposição diferente da que eles fizeram a nós, que era uma oposição ao Brasil. Era uma oposição que visava destruir o governo. Não, nós queremos fazer uma oposição propositiva, uma oposição no Congresso Nacional dura dentro das regras na política, sem precisar estar recorrendo a tudo ao Supremo Tribunal Federal. As questões da política se resolvem na política. As questões da saúde pública nós resolvemos na gestão pública e na administração pública. Foi assim que vencemos a pandemia. Então, eu vou querer falar naturalmente da pandemia, mas antes, dentro desse cenário político, a gente pode dizer com a sua fala, ministro, que o senhor foi uma das lideranças do governo Bolsonaro escaladas para ter a missão de agora, nesse momento, sustentar esse debate da direita, do bolsonarismo aqui no Brasil. Talvez a sua permanência em Brasília tenha até alguma coisa correlata a isso. O senhor está com esse papel também, assim como outras lideranças que o senhor citou, de defender a bandeira do bolsonarismo no país? Com certeza, né? Essa aliança entre conservadores e liberais, que tem no presidente Jair Bolsonaro a maior expressão, ela veio para ficar, não é? E eu assumi o Ministério da Saúde numa situação muito difícil, mas essa situação ela foi potencializada em função do desgoverno da época lulopetista, que fechou 40 mil leitos de hospitais no Brasil. Talvez se eles não tivessem destruído o sistema de saúde, o resultado fosse diverso, né? Então eu estou apoiando o Partido Liberal, embora eu não seja formalmente filiado, mas eu sou um quadro da política que foi descoberto pelo presidente Jair Bolsonaro. Então eu estou apoiando nessa área da saúde para defender o legado que nós deixamos de fortalecimento do Sistema Único de Saúde, juntamente com os outros ministros, né? Eu tive a felicidade de conviver com ministros muito eficientes, embora não seja do Partido Liberal, mas a exemplo do ministro Tarcísio de Freitas, da ministra Tereza Cristina, do ministro Paulo Guedes, que eu já falei, e de todos aqueles que integraram o governo do presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, que leitura o senhor tem do futuro da direita e do bolsonarismo no Brasil com os desafios que Bolsonaro tem de se manter, inclusive, elegível nesse país? Qual é a leitura que o senhor tem? A direita só sobrevive com o Bolsonaro ou caso os caminhos para o ex-presidente forem fechados, se vocês já têm outros nomes, e os nomes estão dentro, inclusive, dessa missão aí de defender e manter esse debate no país? Naturalmente que o nosso espectro político tem muitos quadros qualificadíssimos, tanto do PL quanto nos partidos aliados, mas eu pessoalmente não vejo motivo para que a instância eleitoral retire os direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente Jair Bolsonaro é o 38º presidente da República Federativa do Brasil, né? E se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, o presidente Nixon, né? E teve que renunciar ao mandato à época, é claro que é um cenário absolutamente diverso, mas depois ele permaneceu na cena política com bastante protagonismo. Seu secretário de Estado, Henry Kissinger, ainda hoje é uma grande referência. Então, independente de qualquer contexto, seja o presidente Bolsonaro no cenário das eleições de 2026, que ele é muito forte,
seja se ele decidir não se candidatar e apoiar alguém do espectro político dele, o presidente Bolsonaro, ele mudou a história do Brasil, é um dos líderes populares mais fortes do nosso país, é um líder conservador muito consistente, e o nosso espectro político ganhou os governos dos principais estados do Brasil, aqui Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Nós também ganhamos com aliados o estado do Paraná, com o governador Ratinho Júnior, em Santa Catarina com o governador Jorginho Melo, o ministro Onyx Lorenzoni foi ao segundo turno no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma força política muito organizada, consistente, sobre a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Pergunta direta, ministro. Quem substituiria, quem é o número 2 do bolsonarismo para um debate para frente em 2026? Quem seria? Qual é o nome? É a Michelle Bolsonaro? É o Tarcísio de Freitas? Ou outros nomes que ainda não foram trabalhados nesse sentido? Bom, o presidente Bolsonaro, para mim, ele é uma pessoa insubstituível dentro desse espectro bolsonarista, pela forma que ele dialoga com seus eleitores. O presidente dialoga com os eleitores de uma maneira muito personalizada, né? E ele construiu isso ao longo do tempo, mas ainda está muito cedo para pensar em nomes para o processo sucessório de 2026, mas nós temos vários, você já citou alguns. Você é um daqueles brasileiros e brasileiras que concordam com a tese de que Bolsonaro não perdeu a eleição para Lula, ele foi roubado, ele foi prejudicado por forças outras que não necessariamente o eleitor. O senhor defende essa tese ou o senhor tem a consciência que Bolsonaro, nas urnas, perdeu as eleições para Lula, ministro? A minha opinião pessoal sobre isso é que quem perdeu foi o Brasil. Porque nós vimos no cenário de crescimento, diminuição do desemprego, aumentando as ofertas de empregos formais com carteira assinada, queda da inflação, queda do dólar, uma gestão feita com autonomia do Banco Central pelo presidente Roberto Campos Neto, e tudo isso foi interrompido por essa agenda retrógrada dos partidos de esquerda. Parece que a gente está na época da era Vargas. Você vê agora querendo reverter a privatização da Eletrobras, aparelhamento das estatais. Ora, se a função do Estado está fazendo prospecção de petróleo, não é? É função do Estado fabricar vacina? Não, nós teremos que isso seja feito pela iniciativa privada. A questão do saneamento, veja o marco do saneamento, o Congresso Nacional votou por ampla maioria. E o que esse pessoal quer fazer? Quer romper com o marco regulatório, quer acabar com a autonomia do Banco Central. Então nós não podemos permitir esse tipo de coisa. Por isso que eu digo que quem perdeu foi o Brasil. Mas essa, enfim, com base nessa narrativa, o senhor acha que foi uma escolha democrática, mesmo que com os equívocos que o senhor está apontando aí, mas foi uma escolha democrática, ou seja, brasileiros foram às urnas e disseram, analisando os dois modelos, do ponto de vista de voto a mais, perdeu o Bolsonaro, ganhou o Lula. O senhor acha que... Luiz, é o seguinte, no Brasil tem duas coisas que você não pode falar. De vacina e de urna eletrônica. O presidente Bolsonaro, com a forma muito particular de fazer política, ele questionou essas duas questões. E ele é um candidato anti-establishment, né? Nós sabemos disso. O presidente, ele não precisa de intermediários para falar com o povo. Então, em função desse tipo de conduta do presidente, muitas vezes ele desagrada o establishment, né? Então, a grande mídia, o grande consórcio de mídia, do qual a Arapuã faz parte, esse consórcio teve um papel decisivo nesse processo eleitoral, porque maximizava eventuais defeitos que nós tínhamos e escondia os graves defeitos dos nossos opositores, inclusive a permanência lá em Curitiba, né, que é algo que foi em função de que esses lideraram o maior esquema de corrupção que já se viu no mundo ocidental. E de repente tudo isso se apaga e isso não se pode nem falar. Então, eu acho que houve um desequilíbrio dentro do processo eleitoral. Agora, não cabe a mim, como médico cardiologista, fazer juízo de valor acerca de atribuições que são
de outros poderes. Você falou uma coisa interessante aí, diz, olha, no Brasil não se pode falar em duas coisas, urna eletrônica e vacina. Bolsonaro acabou falando nas duas coisas e sendo contrário, inclusive, às duas coisas. Na sua visão, fazendo uma leitura também política, mas também de médico, mas também de ex-ministro da Saúde, muito de Bolsonaro não ter sido reeleito foi a postura que ele adotou durante a pandemia. O senhor faz essa leitura hoje, ministro? E aí não estou nem falando da postura de governo, que o senhor pode também registrar, postura de governo, mas postura pessoal do ex-presidente Bolsonaro, de não ter defendido, não ter se vacinado. O senhor era um ministro que usava máscaras, o presidente não usava. O senhor tomou vacina, o presidente não tomou. Essa postura dele, o senhor coloca aí como um dos itens principais para ele não ter vencido a eleição em 2022? Bom, o presidente, na realidade, ele não era contra o urna e nem era contra vacina. Na realidade, ele fazia críticas, por exemplo, a urna eletrônica. O presidente gostaria que houvesse um processo de maior segurança nessas urnas e a possibilidade de se ter um voto impresso e que se depositasse com a urna para uma eventual checagem. Isso era um posicionamento do presidente Bolsonaro. Inclusive, foi votado um projeto de lei no Congresso Nacional nesse sentido. Depois se entendeu que esse projeto não poderia ser colocado em prática. Agora mesmo assistimos às eleições no Paraguai, onde é uma urna eletrônica semelhante à nossa e que o eleitor imprime o voto e coloca e deposita lá em outra urna. Isso era o que o presidente Jair Bolsonaro defendia, mas isso é uma discussão passada. Em relação às vacinas, o presidente era contra forçar as pessoas a se vacinar. Não é? Ele sempre defendeu que os brasileiros pudessem exercer esse direito livremente. Né? Todos conhecem o presidente Bolsonaro, não é uma novidade na política, está na cena política desde 1988 e ele sempre teve esse estilo próprio de fazer política. Eu pergunto a você, Luiz, qual era a chance de um ministro como eu, que impulsionou a maior campanha de vacinação que o Brasil já viu, ficar no ministério durante a maior parte do governo do presidente Bolsonaro, se ele não concordasse com o que eu estava fazendo? Sabe qual é a chance disso acontecer? Era zero. Em relação à máscara, o presidente também não é contra a máscara. O que o presidente era contra era obrigar as pessoas a usar máscara, porque ele achava que isso não funcionava. Houve parlamentares que às vezes confessaram para mim e disseram: ministro, eu estou com essa máscara desde o começo da pandemia, uma máscara de tecido. Eu pergunto, qual a utilidade disso? Nenhuma. O indivíduo sozinho dentro do carro, se tivesse sem máscara, era multado. Aliás, alguns eram multados e outros não. Hoje a gente está vendo o lockdown. Esse lockdown funcionou? Só funcionou para quebrar as empresas, como aconteceu aí no estado da Paraíba e como aconteceu nos governos da região Nordeste, que, aliás, foi um desastre em relação ao enfrentamento à pandemia. O consórcio Nordeste disse que ia trazer 40 milhões de doses de vacinas. Quantas trouxe? Não trouxe nenhuma. Disseram que iam trazer respiradores. O que aconteceu? Fizeram um contrato com uma empresa fantasma que tem, inclusive, o nome de maconha. Não é? Então, um desastre. Todas as vacinas, os respiradores, o fortalecimento do sistema único de saúde aconteceu em função de ações do governo do presidente Jair Bolsonaro. A maioria dessas ações foram lideradas por esse ministro. Agora, ministro, o senhor... a Organização Mundial da Saúde, recentemente, para a felicidade do mundo inteiro, decretou o fim da emergência da Covid. E eu lhe pergunto de forma objetiva: a vacina foi a grande responsável para isso, as vacinas no mundo para esse fim da emergência da Covid. Lhe pergunto isso de forma muito objetiva. E em sendo a vacina a responsável pelo fim da pandemia, um presidente que não se vacinava à época, não era um confronto e um conflito muito forte, assim? Se o senhor pudesse na época dizer: presidente, se vacine, enfim, pessoalmente faz bem, pessoalmente reforça a nossa luta contra a pandemia. Bom, as vacinas foram fundamentais. O governo do Brasil está incluído entre os 5 governos que mais vacina distribuiu com a sua população. Em relação à dose de vacina individual per capita, o Brasil é o primeiro, não em relação ao esquema vacinal primário, que o Brasil se localiza entre os 5 países. A campanha do Brasil foi muito sucedida, muito bem sucedida. Agora, o presidente da República se voltou contra essa questão de se forçar a vacinação, porque ele achava que forçar a vacinação aumentava o movimento anti-vacina. Aí tem que analisar caso a caso. O presidente teve Covid, o presidente estava com os anticorpos
elevados ao longo do tempo, essa questão das vacinas. No começo, lembra? A vacina da Janssen, é uma dose só. E havia pessoas que diziam, eu vou esperar a da Janssen, porque é só uma dose. Né? A vacina da Pfizer-BioNTech, a vacina do mRNA, o que se dizia, com 2 doses, você tem uma eficácia de 90%. E o que se viu durante a pandemia? O ex-governador de São Paulo dizia que a vacina Coronavac, com 2 doses, estava resolvido. O que a gente viu? Com 6 meses depois do esquema vacinal primário completo, já foi necessário aplicar doses de reforço. Eu quero dizer o seguinte, todos nós aprendemos durante a pandemia e o controle dessa situação pandêmica se deveu em função de uma série de razões. A primeira delas foi a campanha de vacinação, a segunda delas foi que as pessoas, ao longo do tempo, tiveram contato com o vírus, pelo menos 95% da população mundial teve contato com o vírus, e a gente vai criando uma imunidade de rebanho, seja pelo contato com o vírus, seja pela vacinação, seja porque as pessoas tiveram a doença e se vacinaram. Há muitas pessoas que tiveram Covid 2, 3 vezes e tomaram 5 doses de vacina. Ou seja, a população hoje está muito protegida. O outro aspecto é o fortalecimento do sistema de saúde. Agora, ministro, ainda é possível encontrar no Brasil hoje brasileiros que não se vacinaram, não tomaram dose alguma da vacina do Covid, e alguns outros, inclusive esses, que dizem que só foram curados da pandemia ou ficaram imunes à pandemia porque tomaram cloroquina. Eu lhe faço, com base nessas 2 afirmações, 2 perguntas. Uma, o que o senhor diria ao brasileiro de hoje que não se vacinou contra a Covid, mas as vacinas estão aí, né? Para quem vai tomar outras doses e ficar sempre renovando isso. Se o senhor estimula que as pessoas recorram às vacinas contra a Covid, mesmo com o fim da emergência. E 2, essa história da cloroquina, depois de tudo isso passado para o brasileiro que diz, eu só fiquei livre por causa da cloroquina. O que é que o doutor Marcelo Queiroga diz disso? Bom, então, a questão da vacinação, eu concordo com a posição da Organização Mundial da Saúde, né? Veja que a Organização Mundial de Saúde sugeriu a restrição da vacinação aos grupos de maior risco, né? Não é aquela vacinação, segundo a recomendação da OMS, de criança com 6 meses de idade até um sujeito com 120 anos, né? Então, as doses de reforço, preferencialmente aplicadas em indivíduos acima de 60 anos, os profissionais de saúde, aqueles indivíduos com comorbidades. Para aquele que não tomou vacina nenhuma, ter acesso ao esquema vacinal primário é algo que ajuda a diminuir o risco do indivíduo contrair uma infecção mais grave, né? Esse vírus também, ele sofre mutações. Felizmente, essas mutações tornaram o vírus menos letal ao longo do tempo, né? Então, a recomendação de completar o esquema vacinal e de fazer uso de reforço para indivíduos de maior risco, eu acho que é acertada. Eu não concordo com vacinas obrigatórias nesse momento da pandemia, e não concordei com vacina obrigatória em toda a pandemia, porque eu achei que mais atrapalhava do que ajudava a forçar as pessoas a se vacinarem. Mas eu acredito que vacinas para crianças de 6 meses, eu não vejo evidência científica que nesse momento traga benefício, e eu faço essa afirmação com base em países como a Inglaterra, como a Alemanha, como os países da Europa que são mais conservadores, embora eu reconheça que os Estados Unidos, o Canadá e os países da região da América Latina, eles são mais liberais com relação à recomendação de vacinação para uma faixa etária mais ampla. Em relação à cloroquina, vamos dividir aqui em algumas partes, né? No começo da pandemia, essa medicação ela foi reposicionada para tratar pacientes e foi autorizado o uso compassivo. Quer dizer, uma questão que, como não tínhamos outras alternativas, o uso compassivo para pacientes graves. E se percebeu que, nesse contexto, essa medicação ela não tinha eficácia. E depois isso foi comprovado pelos ensaios clínicos. E, posteriormente, um grupo que defendia essa conduta passaram a advogar que esse medicamento tinha que ser utilizado na fase inicial da doença, né, associada a outros medicamentos, como azitromicina, corticoide, alguns falavam da nitazoxanida. Enfim, foi testado em diversos contextos, não é? E não se conseguiu, dentro desse contexto analisado, se provar que essa droga tinha uma eficácia
contra essa infecção pelo novo coronavírus. De tal sorte que é algo que a grande maioria dos médicos e das instituições acadêmicas não padronizaram esse tipo de conduta. E quando eu cheguei no Ministério da Saúde, esse debate ainda existia, mas em menor intensidade do que no começo da pandemia. E a imprensa, para querer me jogar contra o presidente Bolsonaro, eles acham que eu sou da Paraíba, acham que eu sou algum tipo de idiota. Porque essa agenda já tinha derrubado alguns ministros. E, naturalmente, que eu não sou ministro da cloroquina, nem sou ministro da vacina ou da ivermectina, eu sou ministro da saúde. E eu dei um tratamento para essa situação, o tratamento da lei. E quando eu saí do Ministério da Saúde, meu caro Luiz Torres, todos os medicamentos que tinham algum tipo de eficácia comprovada e aceita pelas agências internacionais, eles foram incorporados no Sistema Único de Saúde. E eu desafio esses gestores atuais, como é que está o ritmo da campanha de vacinação? Olha, é uma campanha de vacinação pífia. Eles estão falhando? Qual a qualidade da gestão que eles fazem? Uma gestão absolutamente ineficiente, uma gestão de retrovisor, que só pensa no passado. É ruim porque se eles olharem o passado mesmo, eles vão ver o rato de destruição que eles deixaram no sistema de saúde do Brasil e que nós tivemos que recuperar. Eu posso aqui citar para você, sabe quantos leitos de terapia intensiva nós tínhamos em 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o governo? Nós tínhamos 23 mil leitos de terapia intensiva. No pico da pandemia, nós dobramos o número de leitos. E não só dobramos o número de leitos, como esses leitos para a Covid, nós praticamente dobramos o valor da diária da terapia intensiva. E não foi só habilitar o leito, não, foi equipar o leito. Nós distribuímos 17 mil respiradores. Então, indiscutivelmente, o Sistema Único de Saúde foi fortalecido. Foram 50 bilhões de reais em créditos extraordinários em 2020, mais 50 bilhões de reais em 2020. Só vacina, Luiz, foram 38 bilhões de reais em vacinas. No dia 30 de dezembro de 2022, eu comprei mais 50 milhões de doses de vacina. Sabe por que eu comprei 50 milhões de doses no dia 30 de dezembro? Porque eu não queria deixar para essa gente comprar, porque o risco de ter desvio de recurso público era real pelo passado deles. Veja a Goiânia e a Hemobras. Vim falar na Operação Pulso. A Hemobras estava fechada. Nós abrimos a Hemobras e deixamos a Hemobras na iminência de ser concluída. Essa é a diferença da gestão. Ô ministro, apesar de tudo isso que o senhor está dizendo, a sua sucessora, quando assumiu a pasta da saúde, a Nízia Trindade, essa atual ministra da Saúde, ela disse o seguinte: nossa gestão no Ministério será pautada pelo respeito à ciência. E aí, num contraponto a dizer que a gestão anterior era uma gestão negacionista com tudo aquilo que a ciência conduzia, indicava e apontava. Como é que o senhor ouviu uma declaração dessa, ministro, em relação à sua sucessora no Ministério da Saúde? Bom, eu sou o 50º ministro da Saúde. Nenhum dos 49 que me antecederam enfrentou o cenário que eu enfrentei. Quando eu assumi o Ministério, morriam 3.600 pessoas. Quando eu saí, a média móvel de óbitos era em torno de 100 óbitos por dia. Resolvi a pandemia. Eu sou o ministro que resolveu a pandemia. Inclusive, essa senhora que me sucedeu era presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Esteve comigo diversas vezes. E uma das vezes que ela foi falar comigo, foram várias, ela me fez qualquer tipo de sugestão para fortalecer o sistema de saúde ou alguma coisa da tal ciência que eles defendem, Porque a ciência começa com a negação, senão ela não evolui. A Fiocruz, por exemplo, nós investimos 1,9 bi para transferência de tecnologia para ter a vacina produzida com insumo farmacêutico ativo. O que é que nós herdamos em complexo industrial de saúde? Eu já disse a você, a Hemobras era um mar de lama de corrupção. O Brasil não tinha condição de fazer o insumo farmacêutico ativo para produzir dipirona. E, pelo contrário, nós investimos no fortalecimento do complexo industrial da saúde. Isso que eu estou falando aqui são fatos públicos. Basta olhar na internet, você vai ver. A vacina com IFA nacional, sabe por que caiu o uso? Porque eles mataram a vacina. Você vê esses especialistas, e enquanto eu estava trabalhando para ajudar o povo brasileiro, trabalhando aqui duro no Ministério da Saúde, que o povo paraibano é um povo trabalhador e é um povo que não se deixa dobrar por falsos profetas,
Eles ficavam na televisão, criticando o governo sem ajudar o Brasil em nada. Enquanto isso, muitos deles com conflitos de interesses insanáveis com a indústria farmacêutica. Lembra quando começaram a defender essas vacinas bivalentes, que eram atualizadas? Veja, imagina, se a população já estava resistente a tomar vacina, aí chega esses falsos profetas aí, esses especialistas, que não escreveram sequer um artigo original em uma revista decente sobre vacina, dizendo que a vacina é desatualizada. Vai tomar? O que acontece? Veja aí no site do Ministério da Saúde, que, aliás, diziam que tinha um apagão de dados, mas quem fortaleceu os dados do Ministério da Saúde fomos nós, foi a minha gestão. Então, está se aplicando pouquíssima vacina da AstraZeneca. Ou seja, a transferência de tecnologia, meu amigo, foi para o ralo. Quem é o responsável? São eles. É essa esquerda, que é um atraso. Você veja, onde é que a esquerda governa que existe prosperidade? Cuba é bom? Nicarágua é bom, mas seguimos os religiosos? Claro que não. A Venezuela, como é que está a Venezuela? Está bem. Agora mesmo o Chile mudou o governo e a Constituição do Chile, você viu, a Constituinte foi eleita lá, a maioria de direita e de extrema direita. Então é um desastre. Vamos só esperar. Eu quero fazer o debate, sair do debate da política internacional e vindo também aqui para o debate da política aqui na Paraíba, especificamente em João Pessoa. Mas só para a gente sair desse tema da vacina, o ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, volta ao debate, porque ele está sendo chamado, inclusive, essa semana, amanhã, para falar na Polícia Federal sobre no inquérito que começa a apurar aí questão de fraude no cartão de vacinação que envolve aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor estava como ministro quando isso aconteceu ali no finalzinho de 2022. O senhor acha que esse é um tema que complica ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro e por quê, ministro? Bom, primeiro ponto, o presidente Bolsonaro não se vacinou. Se ele tivesse se vacinado, como você falou, ele tinha sido reeleito presidente da República, que é a opinião pessoal, não é? Segundo, essa questão da certificação da vacina, como é que era esse certificado de vacina antes do governo Jair Bolsonaro? Era um papelzinho lá, né? Hoje é o ConectSUS, foi esse ministro aqui que instituiu o ConectSUS. Qualquer brasileiro baixa o aplicativo no seu smartphone e tem acesso lá ao certificado de vacinação que é reconhecido internacionalmente. Agora, são 38 mil salas de vacinação. Cada uma dessas salas de vacinação tem pelo menos 2 ou 3 vacinadores. Então, você tem pelo menos 80 mil pessoas que operam esse sistema, né? Então, apesar do sistema ter sido construído com a segurança para esse tipo de situação, ele não é um sistema inviolável, né? Então, a Polícia Federal está apurando esses fatos para identificar quem foi que violou o sistema e que inseriu essas vacinas no certificado de vacinação do presidente Jair Bolsonaro. No final do ano, nós detectamos, eu fui informado pelo meu secretário executivo, que existia uma dúvida acerca da violação do cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro, e isso foi encaminhado para a Controladoria Geral. O senhor foi informado em que dia? O senhor lembra do dia que foi informado? Eu fui meados ali, antes do dia 20 de dezembro. Então, nós encaminhamos essa questão aí para a Controladoria Geral da União. Se eu não me engano, foi na taxa de 20 de dezembro. Aí. O senhor encaminhou formalmente a CGU? Quem encaminhou não foi eu, porque isso não é mas o Ministério? Do ministro. Essa área do DataSUS, ela afeta a Secretaria Executiva. Então, o secretário executivo encaminhou para a Controladoria Geral da União. Informando isso. O Ministério informou o presidente da época? O senhor chegou a falar com o presidente Bolsonaro sobre isso? Eu, pessoalmente, não falei com o presidente. Eu falei com o presidente depois que ele já tinha deixado o cargo, que surgiu aquela notícia que ele tinha se vacinado. Ele estava nos Estados Unidos e eu conversei com ele sobre esse assunto. Até brinquei com ele, mas, presidente, passei aí esse período todo, quase 2 anos. Eu queria vacinar o senhor, e um hacker me vacina, né? E ele, da maneira bem-humorada dele, brincou comigo, né? Enfim, nós estamos absolutamente tranquilos com relação à lisura do presidente Jair Bolsonaro. O senhor foi chamado para dar algum esclarecimento e prestar alguma informação sobre esse caso? Se por acaso for chamado, irei esclarecer. Esses fatos são públicos, né? Aliás, em janeiro, quando esse assunto surgiu, né, nós expusemos esse ponto de vista para a ação. Agora, houve essa busca e apreensão na casa do presidente em razão de um certificado de vacina. No passado se encontrava nos governos anteriores o que era? É dinheiro, meu amigo. Dinheiro da corrupção.
Era isso que se encontrava. Mas que se faça as apurações. Então, tenho absoluta confiança no presidente Jair Bolsonaro. Quando o senhor informou, ou o Ministério informou a CGU sobre o ocorrido, o senhor não tem, assim, como dizer se o presidente, na época, ficou sabendo. Disse, olha... Eu, pessoalmente, não falei com ele sobre esse assunto. Né? Se ele ficou sabendo ou não, eu não posso lhe informar. Tá. Bom, tem uma expectativa muito grande para essa nossa entrevista, inclusive, quando ela foi anunciada, muita gente perguntando, a partir de uma declaração que também o senhor deixou aqui para o Arapuã Verdade, aqui do Arapuã, de uma entrevista que fez com o nosso repórter Felipe Nunes, sobre o seu olhar a respeito das eleições, da política aqui na Paraíba, e de forma muito objetiva, a perspectiva do seu ser candidato a prefeito de João Pessoa nas próximas eleições. Vou lhe perguntar de forma muito objetiva, ministro. Isso está de fato na sua agenda e vou naturalmente deixar aí a expectativa para o senhor responder no próximo bloco. Quem quiser ouvir essa resposta aí do doutor Marcelo Queiroga, segura um minutinho só que a gente vai voltar aqui no Frente a Frente com o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. É um minutinho só.